Olá pessoal, vamos então para a nossa última aula de escatologia. Na aula de hoje a gente vai ver a respeito aí dos pormenores, né? Dos pormenores não, mas sim dos últimos assuntos, né? Que faltou a gente ainda entrar em um pouco mais de detalhes dentro da escatologia, que são bem importantes, que é a respeito do falso profeta, do anticristo e da volta literal de Jesus, e dar uma passadinha ali, dar uma folheada rápida pelo final do livro do Apocalipse, que é bem interessante. Então, vamos aí cair para dentro do estudo. Na aula passada, a gente viu a respeito do panorama, né, do livro do Apocalipse e também a respeito do Império do Anticristo. E dentro desse panorama do Apocalipse e dentro do Império do Anticristo, especificamente nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse, tem essas informações importantíssimas que a gente vai cobrir aqui agora. Naturalmente, a gente consegue extrair esses personagens que acabam cobrindo o livro como um todo. Assim como eu comentei, dando a visão panorâmica e passando por esses personagens principais, você vai ser capaz de entender por si só o Apocalipse, né? Fazendo uma leitura panorâmica e entrando nos pormenores ali que tem motivos de discussão a respeito de algumas interpretações ou não, mas que acaba não afetando o todo, né? Que o foco principal do livro do Apocalipse é mostrar como que vai acontecer a volta de Cristo e os eventos anteriores a essa volta. Lembra, né? Que a Bíblia é dividida nesses dois principais polos, a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá, começar a falar a respeito do falso profeta, né? O que a Bíblia fala a respeito do falso profeta? Quem é o falso profeta? O que ele vai fazer? Né? E é um personagem bem relevante, bem importante para a gente entrar e conhecer um pouquinho mais a respeito dele. Né? Respondendo a primeira questão, quem é o falso profeta? Vou aqui compartilhar minha tela e vou jogando aos poucos aí a referência do que a gente for estudando para vocês, né? Referências bíblicas e algumas anotações para você ir fazendo. Quem é o falso profeta, né? A principal referência que está nele está falando lá em Apocalipse 13, né? O falso profeta, em Apocalipse 13, fala que o falso profeta irá atuar junto com o anticristo. Então ele vai ser esse cara que vai ser o parceiro, entre aspas, do anticristo, né? Quem vai ser ele? Então eu vou colocar aqui o primeiro tópico aqui, né? Quem vai ser o falso profeta? Tá aqui. A Bíblia fala em Apocalipse 13 que ele vai ser o cara que vai atuar junto com o anticristo. A segunda informação relevante que a Bíblia dá a respeito do falso profeta é essa daqui, ó. Que ele vai ser um líder religioso nos dias do fim. Isso é importante, por quê? Ele vai atuar especificamente nesses dias do fim. E por aí, pelo texto, pela própria leitura, já fica claro, né, o que ele vai fazer. É legal a gente dar uma olhada panorâmica no capítulo do Apocalipse 13, né? Deixa eu abrir lá para ficar mais claro ainda essa informação a respeito de quem vai ser o falso profeta. Eu vou aqui, vou copiar o texto aqui para o nosso bloquinho de notas. Depois eu apago ele para não ficar coisa demais lá. Hoje eu não consegui compartilhar aqui meu navegador, mas vou jogar aqui o trechinho do capítulo para a gente fazer uma leitura panorâmica juntos. Apocalipse 13. E isso é bem importante. Vamos lá. O que fala no Apocalipse 13 a respeito dele? Ó. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada uma cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal não foi curado. O ferimento mortal foi curado, desculpa. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta que saía do mar. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta?
Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Fazendo as contas aí, 42 meses é igual a 3 anos e meio, que é a metade da grande tribulação. Aqui, ao que tudo indica, a segunda metade da tribulação, que é quando o tratado com Israel é quebrado e o anticristo se revela de fato para Israel, né? Israel se dá conta que comprou gato por lebre, né? Então, é dada autoridade para ela fazer todas essas coisas durante o período de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ou seja, todos, não vai ter escapatória. 7, versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Aqui já tinha lido, né? 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi a outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como um dragão. Como o dragão, né? Versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia todos os habitantes da terra, fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ele realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, a famosa marca da besta, né? Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Daqui que vem aquela história do 666, né? Muito bem. Aqui da segunda metade do capítulo a gente começa a perceber que a diferença entre um e outro, né? A primeira parte do capítulo 13 vai falar a respeito do anticristo, propriamente dito. A segunda metade vai falar a respeito da besta, né? E deixa claro que essa besta, a segunda besta, vai dar poder à primeira, que é o falso profeta. Essa segunda é o falso profeta, a primeira besta que é citada aqui é o anticristo. Pela leitura a gente consegue perceber isso. E a gente percebe que o anticristo vai sofrer uma ferida mortal que vai ter sido curado. E os dois vão realizar sinais e maravilhas que vai enganar muita gente, né? Por isso que é importante a gente ter a fé baseada na palavra, que é uma das provas disso, né? As pessoas vão ser enredadas pelo fato dos caras estarem lá fazendo sinais e maravilhas. Então, baseado aqui nessa segunda metade do texto do Apocalipse 13, né? Quem vai ser o falso profeta? Vai ser um líder religioso nos dias do fim e promoverá um engano muito grande, como a gente viu aqui no texto, né? Em Mateus 24, Jesus faz uma diferenciação importante sobre isso, a respeito de falso profeta e anticristo, né? Que a gente tocou a respeito desse assunto lá no segundo estudo, que fala a respeito de Mateus 24, né? Falso profeta geralmente vem do próprio meio cristão e é muito perigoso, né? Porque é um tipo de pessoa que vai enganar muitos porque vem do meio, vem de dentro, tem essa característica. E por isso que é mais perigoso até do que os falsos cristos. O falso Cristo não necessariamente ele vem do meio cristão ou do meio da igreja,
mas ele se passa pelo lugar do Messias, de Jesus, que é o que o anticristo vai fazer. Inclusive, Jesus faz referências a isso também. Mas a questão, o alerta que Jesus faz é a respeito dos falsos profetas, e que esses são os mais perigosos, né? Que costumam agir deturpando ou implantando doutrinas hereges no meio do povo. Então, guarda essa informação. Qual a questão do falso profeta? Vou colocar lá em cima de novo, lá nas características, né? Terceira característica dele, ó. Ele será uma falsificação do profeta Elias. Por quê? A questão do profeta Elias vem da relação dele com João Batista. Por quê? João Batista, ele veio para preparar o caminho para o Messias, né? João Batista foi que preparou ali, começou a preparar a situação e o contexto para a vinda de Jesus, batizou Jesus, Jesus assumiu o ministério de vez e se revelou como sendo o Messias. Mas se você reparar, o tempo inteiro os fariseus esperavam que esse cara que viesse abrir o caminho para Jesus, para o Messias, fosse uma espécie de Elias. E se você reparar, ele vai fazer algumas coisas que vão ser semelhantes ao que Elias fez no Velho Testamento. Os fariseus, se você percebeu, os judeus da época de Jesus, associavam a figura de João Batista à figura de Elias. Isso é bem interessante a gente ter essa informação e essa comparação que os dois fizeram, né? Que os dois vão fazer. E o que ele vai fazer, o anticristo, né? O anticristo não, o falso profeta, né? Quais são as principais características e as atividades do falso profeta? A primeira delas aqui que fala, ele emerge da terra, mais uma característica dele. O que fala no texto lá? Então, vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. O que acontece? O falso profeta, ele vai estar disfarçado de cordeiro, ou seja, vai ser uma... Qual a característica do cordeiro, né? O cordeiro tem essa característica de ser um bicho calmo, um bicho manso, né? E ao que tudo indica, a Bíblia mostra que ele vai ter essas características também, né? Vi a besta com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como um dragão, né? Vai ser um sujeito calmo e manso por fora, mas por detrás dessa capa mansa e calma vai ser um sujeito feroz e voraz, como um dragão. Então ele vai apresentar essas 2 características. O que é legal a gente destacar aqui é a questão da palavra chifre, né? A palavra chifre no original, ela tem uma ideia de poder e coragem. Isso é uma figura importante. Vou até deixar aqui anotado. Ela traz essa ideia, né, de poder e coragem. Então essa característica que o texto dá aqui a respeito dele, né, com 2 chifres como um cordeiro, mas que falava como um dragão, mostra, né, o texto quer passar essa ideia, isso vindo do original, dessa audácia dele, né? Vai ser um sujeito que vai ter muito poder e vai ser um sujeito muito corajoso, né? Isso é legal da gente perceber. Qual outra função dele, né? Ele vai controlar questões religiosas do Império do Anticristo. Tem a ver com aquele conceito da Babilônia religiosa, né? De onde a gente está tirando todas essas informações? Do próprio texto. O próprio texto de Apocalipse 13 dá essas informações para a gente, né? Então ele vai ser responsável por isso, pelo controle dessas questões religiosas, né? E motivado por Satanás, ele promove a adoração à besta, que é o anticristo, né? Que fala que ele tem o poder do dragão, e o dragão, o próprio Apocalipse deixa claro que é Satanás, e a função dele vai ser dar poder ao anticristo, né? Que até fala, não vai ser o anticristo que vai por um dado tempo, né? Não vai ser ele que vai chegar se vangloriando como Deus, mas vai ser alguém vai influenciar as pessoas para adorarem ele. E quem vai fazer isso vai ser o falso profeta, por um período de tempo, né? O que fala aqui, né? Qual outro
outra informação que o texto de Apocalipse 13 dá pra gente. Essa daqui, ó. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Então ele vai ter essa característica religiosa, cujo ferimento mortal havia sido curado. Qual vai ser uma das armas que o falso profeta vai usar para fazer as pessoas e os habitantes da terra adorarem a primeira besta? Vai ser através da operação de milagres. Por isso que essa questão dos milagres é muito séria, essa questão de sinais, né? Por isso que a gente bate bastante em cima dessa questão das pessoas serem firmes na palavra, porque é o que vai acontecer no final, que a Bíblia mostra. O falso profeta vai enredar as pessoas por sinais e maravilhas. Onde é que está falando isso? No próprio texto, no versículo 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Olha o que ele vai fazer para chegar a ponto de enganar as pessoas, né? E Jesus deu uma grande ênfase para essa questão dos sinais, né? Lá em Mateus 24. Qual outra coisa que ele vai fazer? O falso profeta. Ele vai promover o engano em escala global, né? Ele vai enganar o mundo inteiro. Olha o que fala no versículo 14. O texto é muito claro, por si só o texto é muito claro. Isso que é muito legal. Não precisa a gente viajar muito na maionese. E outra questão aqui que é importantíssima para você dentro desse estudo de escatologia, eu já havia comentado isso. Fuja de especulações, tá? Ficar viajando muito, é isso, é aquilo. Não, se prenda nas informações que o texto está dando para você, porque por si só elas já vão te dar uma base muito grande, muito sólida para o que vai acontecer. Claro, existem algumas possibilidades que a gente pode considerar e tudo, mas assim, na hora de passar e ensinar isso para outras pessoas, toma cuidado com isso. Passe o que o texto está falando para você, e não mais que isso, né? Fugir um pouco de especulações que acaba criando um sensacionalismo dentro da Bíblia que ela mesmo não tem. E é importante a gente ter essa postura equilibrada em relação a esse assunto de profecias e escatologia, principalmente levando em consideração que é um assunto tão controverso, né? Tem correntes e correntes disso. Então é muito importante a gente passar uma visão equilibrada, até porque quanto mais equilibrado for, mais influência a gente vai ter, né? Mais confiança a gente vai passar para as pessoas na hora de propagar essa mensagem que é tão importante ela ser falada de forma coerente nos nossos dias, né? Prosseguir aqui, né? O que fala aqui no versículo Apocalipse 13, versículo 14? Vai enganar o mundo inteiro, né? Vai promover um engano em escala global. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, e contudo revivera. O que mostra aqui já a respeito do anticristo, né? Vai ter uma ressurreição, ou real ou forjada do anticristo, justamente imitando o que Jesus fez. Se você perceber, quais são os personagens aqui que esse capítulo de Apocalipse 13 tá dando pra gente? Dragão, o falso profeta e o anticristo. 3 personagens. O que isso mostra pra gente? Que isso aqui nada mais é do que uma falsificação da Trindade. Uma das coisas que a Bíblia mostra a respeito de Satanás é ele tentando o tempo inteiro falsificar as coisas que Deus faz. Aqui nesse texto nada mais mostra isso, essa falsificação da Trindade, né? Da Trindade divina. E aqui tem essa falsificação também no final dos tempos. Até uma das provas aí a respeito da Trindade também, né? Interessante isso. Então fala isso, né? Mostra que vai ter acontecido alguma coisa com o anticristo, que ele vai ter ou ressuscitado ou forjado ali uma ressurreição. Bom, outra coisa que o falso profeta vai fazer, vou colocar aqui para você. Ele vai dar poder à imagem da besta e mata. Ele dá poder à imagem da besta e mata todos os que se recusam a adorar a besta. Aqui tem uma coisa muito importante que vai ter a ver com a questão da marca da besta também, né? O que fala no versículo 15? Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem, né? Ele vai ter esse poder de fazer isso. E qual vai ser uma das coisas que
uma das formas dele matar mesmo quem se recusar a adorar a imagem da besta, né? Vai ser a questão da decapitação, né? Vai ter morte por decapitação e outros tipos de morte, mas Apocalipse 20 deixa claro que a decapitação, a morte por decapitação vai acontecer. É daí que é uma das razões de acreditar que esse governo do anticristo vai ter uma forte influência islâmica também, né? Porque hoje quem mata decapitado é o povo islâmico. Mas ele vai dar poder à imagem e vai matar todos os que se recusarem a adorar a besta. E como que ele vai saber quem é que vai adorar ou não? Aqui a gente vai chegando na questão do principal objetivo dele, né? O outro ponto aqui que o falso profeta também vai fazer, que vai ser uma das incumbências dele, né, das tarefas dele, vai ser isso aqui, ó. Ele vai controlar o comércio e a economia, que é onde, né, a gente costuma falar. Mexeu no bolso, a pessoa vai sentir. E é muito interessante justamente ele ter esse controle sobre o comércio e sobre a economia. Tudo isso aqui é interessante a gente analisar, que vai ser feito em escala global. A Bíblia deixa muito claro isso. Ninguém vai escapar disso daqui, né? A não ser, vão ter pessoas que vão ter passado pela tribulação e vão ter sobrevivido à grande tribulação. Muito provavelmente pessoas que vão estar morando em locais remotos, no meio da selva amazônica ou em desertos que não chega a tecnologia que a gente que a gente tem hoje, né? Mas a gente consegue perceber que a gente já é controlado de tal maneira que a única maneira da gente se livrar de todo esse controle que existe no mundo hoje é através do arrebatamento da igreja. Tudo que a gente vê, né? Sem nenhuma paranoia, né? Sem ficar paranoico com isso, mas fazendo uma análise fria, né? E coerente a respeito até da tecnologia que a gente tem hoje. Hoje, todo mundo sabe onde você está, né? Hoje o sistema da Google sabe, né? Essa história de check-in, né? Essa história de ter localização nos celulares, tudo isso nada mais é do que uma maneira que isso caindo em mãos erradas, né? É uma coisa legal, né? Pode evitar muita coisa, muito crime de sequestro, isso e aquilo, né? É uma coisa interessante a gente mostrar para os amigos, fazer um check-in lá, ó, fiz um check-in no Outback de São Paulo e não sei o quê. Tô no aeroporto X, tô no local Y, legal. Mas imagina um sistema desse tão completo quanto é o sistema do Google, quanto é o sistema do Facebook, por exemplo, caindo na mão de gente mal intencionada, né? Sem paranoia. Mas para pensar, uma vez eu estava ouvindo, né, alguns debates a respeito de tecnologia e um especialista falava isso, né? Que a Google hoje é capaz de fazer um dossiê a respeito de qualquer pessoa. Né? Por que você acha que as pessoas dão lá 3 tera, 4 tera de... O Yahoo tá dando 100 tera já de espaço, 100 giga de espaço de armazenamento nos e-mails dele, né? Os caras não vão investir milhões em servidores à toa, né? Isso tudo vai cair na mão de gente errada e vai dar no que dá. Tudo isso só ajuda a reforçar a questão do arrebatamento da igreja, né? A única maneira da gente estar livre de todo esse controle vai ser sendo arrebatado. Então isso reforça mais ainda a questão do arrebatamento. E isso ajuda, né, a fazer muito sentido isso aqui, né? Esse controle que ele vai ter a respeito do comércio, em cima do comércio e em cima da economia mundial. Como é que ele vai fazer isso? No versículo 16 do capítulo 13 fala, ó, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Qual é a questão, né? Ele vai conseguir controlar a economia e o comércio de tal maneira, vai ser um sistema que as pessoas não vão conseguir fazer nenhum tipo de transação sem ter que passar pelo controle do sistema político, econômico e comercial do falso profeta. Ele vai ter controle sobre isso e do anticristo, né? Então, isso vai ser uma das funções que ele vai fazer, né? Ele vai implantar esse sistema para poder ter esse controle, para através disso obrigar as pessoas a adorarem a imagem da besta. Só que não para por aí. Esse próprio texto já deixa claro qual que vai ser o principal objetivo, né? Que eu vou colocar aqui agora.
para ficar bem simples assim da gente entender a questão do falso profeta. Qual o principal objetivo do falso profeta? Eu já acabei de comentar, né? Vou até colocar aqui. O principal objetivo do falso profeta vai ser implantar a marca da besta, e ele também dará autoridade ao anticristo através disso. E agora a gente entra nessa questão da marca da besta, né? Que eu sei que deve ter bastante gente curiosa para saber a respeito disso. Existe muita coisa falando a respeito dessas informações que João dá no texto, né? A famosa história do 666, tudo isso é verdade. Só que o que é relevante aqui para a gente? A primeira questão: quem vai ser capaz de entender tudo isso na totalidade dessa profecia vão ser as pessoas que estiverem aqui durante a grande tribulação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a respeito disso, né, o que vai ser essa marca da besta e quais são as características, né, que essa marca tem. O que fala, né? Que as pessoas, analisando o texto, quais são as características que o texto dá e as consequências dessa marca. Fala o quê? Que o objetivo dessa marca é fazer com que as pessoas sejam enredadas a um sistema comercial e econômico de modo que não consigam fazer nada se não tiverem essa marca da besta, nenhum tipo de transação comercial e financeira. Com qual objetivo? Com o objetivo de levar as pessoas a adorarem ao anticristo, né? É tudo isso que a gente está vendo. Só que a consequência disso é as pessoas não serem salvas, porque todo mundo que tem a marca já vai estar automaticamente condenado, né? E para pensar hoje. Qual o único motivo, qual a única razão que pode levar uma pessoa para o inferno hoje? Pensa aí um pouquinho. Qual o único motivo que uma pessoa pode ir para o inferno hoje? É o fato dela negar a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. É o que fala em João 3,16, 17 e 18, deixa isso claro. Romanos 10,9 fala isso. Efésios em todas as cartas tem alguma coisa reforçando essa informação. O único motivo hoje de uma pessoa ir para o inferno é ela morrer sem ter aceitado a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso vai mudar durante a grande tribulação? Isso vai mudar durante esse período aqui que o livro do Apocalipse está narrando? Não. Então, o que a gente pode concluir fazendo essa análise? Esse sistema ele vai levar as pessoas a negarem a Jesus. Então, vai ser algo que as pessoas já vão ter... Na verdade, as pessoas terem aderido a esse sistema, na verdade, já vai ser uma consequência da escolha espiritual que elas já fizeram lá atrás. Todo mundo que vai aderir a esse sistema aqui já vai ter negado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E vai ser presa fácil para o anticristo, porque os que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, o que o texto mostra? Eles não vão aceitar a marca da besta e vão morrer decapitado, né? Então, o fato das pessoas aderirem a esse sistema nada mais vai ser do que uma consequência da posição espiritual delas, né? As pessoas já vão ter negado. Então, o que mostra aqui? O que vai levar as pessoas pro inferno e elas não terem sido salvas aqui durante esse período não vai ser o fato delas terem usado a marca, mas sim o fato delas terem negado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é muito importante para a gente entender até essa questão da marca da besta. E o que vai ser a marca da besta especificamente? Hoje, se especula muito, se fala muito a respeito da questão do chip, né? Porque existe realmente esses microchips menor do que um arroz, que eles cabem na mão direita ou cabem na testa, porque são os únicos lugares que permitem eles serem alimentados naturalmente, né? Existe isso, só que assim, isso hoje, né? A gente não sabe em quanto tempo que isso vai ser implantado, que essa tecnologia vai ser implantada, que vai ser uma tecnologia, isso é claro, que vai ser um sistema muito bem claro e muito bem amarrado, muito bem feito e muito bem amarrado, isso também tá claro, mas se vai ser o chip ou não, a gente não sabe, pode ser que até lá surja uma tecnologia melhor, né, do que isso, mais eficaz até do que esse chip. Mas qual é a questão aqui para você ter em mente? A questão as pessoas vão terem negado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é o único motivo que pode levar uma pessoa para o inferno.
e elas aderirem ao sistema do anticristo e receberem a marca da besta para adorar o anticristo, na verdade vai ser uma consequência da posição espiritual delas. Então, para fechar a respeito do falso profeta, ele vai fazer essas coisas aqui, ó. Ele vai controlar as questões econômicas e religiosas, vai operar milagres, vai enganar o mundo inteiro, né, com as palavras mansas e doces dele, né, vai dar poder à imagem da besta e vai matar os que se recusarem a adorar a besta, vai controlar o comércio e a economia, com qual objetivo? Implantar a marca da besta e dar autoridade ao anticristo. Então ele vai ser esse cara que vai ter esse controle político, econômico e religioso, né? E outra especulação que as pessoas fazem, o anticristo vai ser o Papa? Eu não acredito, porque o Papa, por mais problemas doutrinários que a Igreja Católica tem, isso com todo respeito aos católicos, porque tem gente dentro da Igreja Católica que tem relacionamento com Jesus, a gente deve respeitar sim esses caras, com todos os problemas doutrinários que a Igreja Católica apresenta, o Papa ainda prega Jesus Cristo, ele não nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, até pelo menos por enquanto, né? Já o falso profeta, o Papa, né, a figura que o Papa tem hoje, a influência e poder que o Papa tem no mundo hoje, ele já se assemelha muito mais à figura do falso profeta do que do anticristo. Então, se for para especular alguma coisa, né, talvez o falso profeta tenha muito mais as características do Papa, a influência econômica e religiosa, mais religiosa do que econômica, que o Papa tem hoje, do que o próprio anticristo. Só que aí é outro cuidado que a gente deve tomar. Entre a Bíblia dar essas características que o falso profeta tem, que hoje se assemelha ao Papa, e a gente afirmar que é o Papa, tem um abismo bem grande. Então tomem cuidado com isso também, né? Hoje, se fosse, muito provavelmente seria o Papa por causa das características que ele apresenta, mas lá no futuro a gente não sabe. Pode ser que surja algum outro líder religioso com muito mais poder do que o Papa, mas esse Papa é um cara interessante de você ficar de olho e observar as atitudes dele, até pela postura esquerdista que ele tem, pelo pezinho no comunismo que ele tem, e esse bloco comunista, essa influência esquerdista no mundo hoje é muito, muito relevante nesse contexto do final. Não vou entrar nesses pormenores políticos, mas para resumir, você falar que é cristão e você ser socialista é como água e óleo. Estuda bem isso, estuda a origem do socialismo e do comunismo, que você vai ver que é totalmente antibíblico e muitos dos pensamentos que esses caras pregam se assemelha ao que a Bíblia chama de mentalidade do anticristo. Então a gente deve olhar as coisas sob a ótica bíblica, tá? Não é bandeira vermelha, não é bandeira azul, mas é sob a ótica bíblica. E tudo isso vai se juntar, vai convergir e vai fazer sentido com esse império do anticristo. Então a questão do falso profeta é essa. Muito provavelmente ele tem as características de um cara parecido com o que é o Papa hoje, por causa da influência religiosa que o Papa tem, mas é coisa para a gente observar e ver as cenas aí dos próximos capítulos e ver o que acontece. O principal objetivo do falso profeta vai ser implantar a marca da besta, que é essa marca que vai ser a pá de cal para as pessoas que negam a Jesus Cristo. O anticristo, né, que é o outro personagem principal que a gente vai ver aqui. Vou pular uma linha, colocar aqui. O anticristo, quem vai ser esse sujeito, né? Vou até dar um destaque aqui para a letra. O anticristo, quem vai ser o anticristo, né? Olha o que a referência de Daniel 9:26 fala a respeito das informações que a gente tem a respeito do anticristo. Vamos lá. O que fala? Daniel 9:26. Depois das 62... Aqui a gente está falando do anticristo, tá? Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Isso falando a respeito de Jesus, no Messias. Agora, a cidade
e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, né? Vai ser uma coisa avassaladora. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana, 7 anos. Já estudamos a respeito disso. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Isso é a referência de Daniel 9, 26, né? Qual o resumo aqui dos pontos a respeito do anticristo, né? Vou colocar aqui na tela também para ficar fácil para você anotar. Os pontos principais a respeito do anticristo, né? O primeiro ponto, ele será um príncipe, ou seja, um governante que ainda virá, que será revelado, né? Conforme o passar do tempo ele vai se revelar. O segundo ponto, né, que fala a respeito do texto, com muitos ele fará uma aliança e cometerá um sacrilégio, vai cometer algo assim terrível, terrível. Que a Bíblia deixa isso claro. A gente, no meio cristão, a gente consegue entender um pouco da palavra sacrilégio, mas para as pessoas, tanto faz como tanto fez, né? Mas o entendimento que a Bíblia quer passar com essa questão do sacrilégio é que vai ser algo assim muito, muito terrível mesmo que ele vai fazer em relação a Deus, uma coisa muito grave. Então, isso é importante ter em mente. Qual outro resumo que o texto fala dele, né? Outro ponto que o texto dá. No meio da semana, ele dará fim à oferta. Para ter oferta, vai ter que ter sacrifício. Para ter sacrifício, precisa ter templo. Então, ele vai fazer isso no templo, né? E terá um fim já decretado para ele. O outro ponto que fala a respeito dele, vou deixar aqui a amostra. O que mais o texto fala? A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Ou seja, a cidade, né, Israel, Jerusalém, vai ser destruída pelo governante desse povo. Isso aqui já se cumpriu em 70, depois de Cristo, né? Então, o que está acontecendo aqui? Lembra que a profecia de Daniel 9, do 20 ao 27, está sendo revelada pelo anjo Gabriel, né? A gente viu isso durante o estudo. E aqui o anjo revela a Daniel o personagem do anticristo, né? Tem a revelação de quem vai ser esse cara, que você consegue ver mais detalhes a respeito de quem ele é em Daniel 12. Fala bastante outras coisas interessantes a respeito dele ali. E que o anjo revela para Daniel esse personagem que vai ser o anticristo e que fará parte desse contexto da grande tribulação. Então isso fica muito claro onde que ele vai agir, né? Nos tempos do fim, então vai ter esse anticristo e o falso profeta, né? O anticristo, quem é ele e como a Bíblia apresenta, né? É importante deixar claro que o anticristo será uma pessoa. É uma pessoa, a Bíblia deixa claro que ele vai ser uma pessoa. Não é um conceito e também não é uma força, é uma energia. Eu vou até colocar esse tópico aqui para você, ó. A Bíblia deixa muito claro, o anticristo vai ser uma pessoa que vai ter o poder de Satanás sobre ele. Por quê? Porque ele vai ser uma falsificação de Jesus. Por um tempo, os judeus vão acreditar que ele era o Messias, que haveria de vir e que foi profetizado no Velho Testamento. Mas ele vai se revelar que, na verdade, ele é um falso Cristo. Mas que fique claro, ele é uma pessoa. Tá? Ele não é um conceito, não é uma força e não é uma filosofia. A Bíblia deixa isso claro, seguindo aquele nosso conceito de que Bíblia interpreta a Bíblia. E aqui tem umas referências a respeito do anticristo. Eu vou colocar as 3 aqui para você, para a gente ler junto. Olha o que fala a respeito do anticristo em 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha o que fala. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, os que chama de Deus, acima de tudo, o que se chama Deus,
ou, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar ao santuário de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aqui esse texto, ele deixa claro o que vai ser o sacrilégio terrível, o que ele vai fazer, ó. Virar apostasia, né? O que é apostasia? São pessoas que chegaram a ser cristãs e de um dado momento elas passam a negar a fé cristã. E será revelado o homem do pecado. Olha o que fala de interessante nesse texto, ó. Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Ele vai ser um cara que ele vai se opor a tudo que a Bíblia fala. Tudo que fala que é de Deus, tudo que fala que é proveniente de Deus, e a gente tem essas informações de dentro da Bíblia, ele vai se opor a tudo isso. E o que a gente vê a respeito do nosso contexto hoje? Vamos analisar só o contexto do Brasil. O que a gente vê a respeito das leis e da forma que o país está sendo conduzido? Tudo negando, né, os valores bíblicos e a base judaico-cristã, que o Ocidente é baseado em cima disso. E é justamente essa mentalidade, né, que a Bíblia chama de mentalidade do anticristo. E fala que ele vai se assentar no santuário de Deus, se proclamando Deus, depois de ter sido dado o poder pelo falso profeta. Olha o que fala ainda em 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 10, a respeito dele. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Claríssimo, né? Não tem nem o que interpretar aqui. Com poder, com todo o poder, com os sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que poderia salvar. Olha que outra coisa que fala interessante nesse texto, ó. Ele vai promover todo tipo de forma de engano. O cara vai jogar sujo. Tudo que ele puder usar para enganar as pessoas, ele vai enganar. Ele vai usar para enganar. O que fala? Para os que estão perecendo, né? Os que estão morrendo espiritualmente. Por que essas pessoas estão morrendo? Porque rejeitaram o amor à verdade, né? Rejeitaram a palavra de Deus. O que Jesus fala, né? Em João 10. João 14,6, desculpa. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que ele é a verdade. A verdade absoluta é Jesus Cristo. O que a gente vê no mundo hoje? Uma relativização de tudo, né? E Jesus deixa claro que ele é a palavra da verdade. Essas pessoas estão perecendo porque rejeitaram o amor, a verdade que poderia salvar, né? Rejeitaram a Cristo e poderiam ter sido salvos por ele. Ficaram na mão de Satanás e vão estar sendo submetidas a todo tipo de engano na mão do anticristo. Outra referência que dá a respeito dele. Quem é o 1 João 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, esse vai ser uma característica principal do anticristo, né? Que a Bíblia fala. Aqui eu separei uma sequência de 13 características que existem em toda a Bíblia a respeito dele, de quem que ele vai ser. Vou colocar aqui essa listinha para você, que isso é legal de você saber, ó. Então aqui as 13 principais características aqui que o livro de Daniel e outras referências de Apocalipse, outras referências da Bíblia fala. Vou até diminuir aqui um pouquinho minha tela. Olha o que fala aqui, ó. Ele vai ser o chifre pequeno, que Daniel 7:8 fala. O príncipe que há de vir, lá de Daniel 9:26. O homem vil, de Daniel 11:21. O rei que fará segundo a sua vontade, Daniel 11:36. O homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2:3. O filho da perdição, o iníquo, o anticristo, essa referência que a gente acabou de ver. A besta, aquele que vem em seu próprio nome. Isso em João, lá nos evangelhos, Jesus fala isso, ó, João 5:43. O rei de feroz catadura, em Daniel 8. O abominável da desolação e o assolador. Então a Bíblia dá essas características dele, né, deixando bem claro o tamanho da maldade dele e o poder satânico que o anticristo vai ter, né?
Mas o que a Bíblia fala mais a respeito dele, né? A Bíblia descreve ele como um grande líder em várias áreas, né? Já o falso profeta tem essa característica mais religiosa, que vai ter essa influência no comércio e na economia. Já o anticristo, ele vai ser esse grande líder político. Por que a gente conclui que ele vai ser esse grande líder político? Por causa que ele vai conseguir fazer esse acordo ali no Oriente Médio, que vai deixar aquela região em paz, né? O pessoal, pô, finalmente, o cara conseguiu cessar as guerras ali do Oriente Médio, mas por um curto período de tempo, 3 anos e meio especificamente, né? Então a Bíblia descreve que ele vai ser um grande líder em várias áreas, né? O que ele fará? A principal coisa mencionada no texto é a questão da aliança, né? Lá no texto de Daniel 9:26. Mas em outras passagens a Bíblia fala de outras coisas que ele vai fazer no fim, né? O primeiro ponto lá que o texto fala de Daniel, o texto de Daniel fala isso daqui, ó, que ele fará uma aliança com muitos, né? Que é isso que eu acabei de comentar. Com muitos, isso lá em Daniel 9:27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado, né? Então ele vai conseguir ser um grande articulador, porque nenhum líder político até hoje conseguiu fazer isso. A gente vê muito nos Estados Unidos, né? Todo presidente dos Estados Unidos que assume vai lá tentar colocar o dedo na questão do Oriente Médio e não consegue fazer nada, porque é uma questão extremamente complicada de agir a respeito daquilo. Por quê? Se você parar para pensar, em relação a dinheiro, as pessoas costumam abrir mão, né, de alguma coisa. Em relação a comportamento, a bens, as pessoas costumam abrir mão. Agora, em relação à questão de convicções religiosas, as pessoas não abrem mão. E é por isso que até hoje ninguém conseguiu fazer nada no Oriente Médio. E o anticristo vai ser esse cara que vai conseguir. Incrivelmente vai conseguir colocar as coisas lá em ordem por um período de tempo. Mas não muito tempo, né? É o que a gente sabe. Muita gente não sabe dessa informação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aliança que durará... Essa aliança durará uma semana, né? No texto mostra que ele vai quebrar essa aliança, né? Que a gente tem que saber também a respeito disso, né? Apesar dos detalhes da aliança não ser revelado na Bíblia, aparentemente ele será um grande alívio para Israel, né? Durante pouco tempo, né? Porque o tempo de paz, esse tempo de paz que a gente comenta bastante a respeito disso, que Israel vai ter, isso é profetizado, né? Lá em Ezequiel 38:11, né? Esse texto de Ezequiel, ele descreve descreve Israel como um povo que vai estar ali por um pouco período de tempo em repouso e segurança. Mas em 1 Tessalonicenses fala, né, que a 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, fala que o que vai estar na boca das pessoas ali vai ser essa questão, né, da paz e segurança, né? Finalmente o povo de Israel vai estar em paz, né? Zacarias 13, versículo 8 também fala isso, né? Então, a paz que Israel vai provar por esses 3 anos e meio, né? De acordo com o que essas passagens falam, na verdade vai virar uma coisa extremamente trágica. Vai ser uma falsa paz durante 3 anos e meio, mas depois vai virar para a pior situação que Israel já viveu. E isso é unânime, todo mundo acredita que essa questão da grande tribulação, do momento que Israel vai passar a ser perseguido, vai ser uma perseguição tão ferrenha que a Bíblia fala, que vai ser muito pior do que Hitler fez no Holocausto, na Segunda Guerra. Então vai ser algo muito sério. Vou colocar aqui essas referências a respeito de outras profecias sobre Israel, para você ler depois aqui. Ezequiel 38:11 fala isso. E Zacarias 13, versículo 8 também fala. Isso aqui falando a respeito da paz, né, que Israel vai estar vivendo
né, finalmente, né, alcançar os dias de paz, mas depois eles vão passar pelo pior período que o povo já passou. Outra questão para a gente pensar a respeito do anticristo, né? Como ele agirá? Aqui, como que vai ser a ação do anticristo? Isso a gente leu lá nos versículos, lá no Apocalipse 13, dos versículos 5 a 8, ao que fala. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Isso é o que fala em Apocalipse 8, né? A maneira que ele vai agir, né? O falso profeta vai ter dado autoridade para ele, né? Ele vai blasfemar contra Deus e vai ter grande poder sobre toda a terra, né? Outra coisa que ele vai fazer, que fala lá nos versículos 16 e 17, né? Ele vai receber a adoração de todo o povo da terra dado pelo falso profeta, né? Tem mais referências aqui a respeito de como do que ele vai fazer, né? Vou colocar aqui duas referências específicas, né? A respeito do que ele vai fazer. O restante delas estão em Apocalipse 13, né? O que o anticristo fará? Essa letra ficou pequenininha, né? Vou aumentar mais um pouquinho aqui. O que o anticristo vai fazer, ó? Isso em Daniel 7:25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui muita gente acredita que ele vai mudar até a contagem do tempo, os calendários, vai ser um poder mesmo extremamente ditatorial que ele vai exercer. Outra referência, Daniel 8:11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então ele vai ser esse cara que vai promover essa blasfêmia bizarra, vamos usar essa palavra, né? Outra característica que a Bíblia dá a respeito dele, vou colocar aqui, ó. Ele vai ser um gênio intelectual da política. Como que a gente sabe disso? E que referências que provam essa grande influência política que ele vai ter? Vou colocar aqui as letrinhas maiores. O que fala aqui, ó, nas referências de Daniel 7 e Daniel 8:34, de Apocalipse 13? Ele levantará contra os santos, os que se converterem quem vão ser os santos? Os que se converterem durante a grande tribulação, para pelejar contra eles e os matará. Tá aqui, isso fala em Daniel e Apocalipse. Outra coisa que ele vai fazer: mudará os tempos e as leis, né? Fala em Daniel 7. Não terá respeito ao desejo de mulheres. Aqui é uma coisa que o pessoal costuma especular aqui a respeito disso, que é importante a gente ressaltar. O que ele fala? O que fala aqui? Não terá respeito ao desejo de mulheres. Não está falando necessariamente que ele não vai ter respeito ou desejo por mulheres, como alguns interpretam. O que o texto está falando? Ele não vai respeitar o desejo de mulheres, o que? A vontade de mulheres, né? Hoje tem esse movimento feminista muito grande, né? Só que o que é interessante a gente observar, como que as mulheres são tratadas até hoje no Oriente Médio. A gente vê esse movimento feminista se levantando, que é tão ruim quanto os caras serem machistas também, né? A Bíblia deixa bem claro os papéis de um e de outro de forma equilibrada, mas não é esse assunto que a gente vai entrar aqui agora. Mas o que a gente observa? Só existem esses movimentos que a gente vê hoje justamente por causa da liberdade que o cristianismo trouxe para o Ocidente. A gente ainda vive sob
em cima, né, de fundamentos judaicos cristãos, e que trouxe essa liberdade toda que a gente tem hoje, inclusive até a democracia, né, que não necessariamente é um sistema divino, eu acredito que não seja, em particular, mas o que trouxe essa liberdade da gente hoje foi justamente essa base cristã, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o outro ponto, as mulheres no Oriente Médio até hoje são tratadas como na época de Cristo em muitos países. Em alguns países, né, até usam burca, né, chega aos extremos. E o que fala a respeito do anticristo? Outra característica dele. Ele não terá respeito ao desejo de mulheres. Então significa o quê? Que muito provavelmente essa característica que a gente vê hoje no Oriente Médio vai ser algo que o anticristo vai pregar isso abertamente e vai ser propagado em escala mundial, né? Mulher tá nesse papel assim de que não vale nada e tem que ser ali somente uma serva do homem. É mais ou menos isso que o texto está mostrando aqui. Não necessariamente que ele vai ser ou um cara que não vai se casar ou até um gay. Não é isso que o texto está falando. E muita gente acaba especulando isso. Mas olhando o contexto e observando o contexto do Oriente Médio hoje, dá para a gente deduzir essa questão do respeito que ele vai ter pelas mulheres e provavelmente a maneira que ele vai se comportar em relação a elas. Então, esse é um texto importante da gente ver. Outra característica dele, ele será marcado por sua inteligência, astúcia e persuasão. Ele será um gênio intelectual, fala em Daniel 7:20, da oratória, nessa mesma referência, e da política, em Daniel 11:21. Vai ser um grande líder comercial, militar e em administração, que é o que fala em Apocalipse 13:1 e 2, né? Que ele vai agir junto ali com o falso profeta. Vai ser um grande articulador. E qual vai ser o principal objetivo do anticristo? Vai ser se passar por Jesus. Vai ser se fazer de Messias para os judeus. Quem é o personagem principal ali da grande tribulação? São os judeus, né? Mas qual a função de todo esse período? É mostrar como é que vão ser os últimos anos antes da volta literal de Jesus, antes de Jesus voltar. Mas o personagem principal ali da grande tribulação gira em torno dos judeus, né? E do que vai acontecer com os cristãos. E o objetivo dele vai ser matar os judeus e se passar pelo Messias. Então, essa vai ser a principal coisa ali que o anticristo vai fazer. E qual o contexto principal de tudo isso, né? Por que está acontecendo tudo isso? Os três, o dragão, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta, vão ser essa falsificação da trindade. Tudo isso para quê? Para impedir que o máximo número de pessoas sejam salvas. E o que vai acontecer depois disso, né? A volta literal de Jesus, que é o assunto que a gente vai entrar aqui agora. Como vai ser essa volta literal? Como que vai acontecer essa volta literal de Cristo? Então a primeira pergunta, como será? E o que a Bíblia fala? Vou colocar aqui para vocês. Como vai ser a volta literal de Cristo? A volta literal de Jesus. Aqui a gente chega no ponto principal da Bíblia, né? No ápice aqui da Bíblia. A primeira parte, né? Primeiro grande acontecimento da Bíblia, né? Que a Bíblia inteira gira em torno disso, é a respeito do nascimento do Messias, da morte e da ressurreição dele. E aqui a gente vai estar vendo o segundo grande acontecimento da Bíblia, que vai ser a volta de Jesus, né? Isso aqui é para aumentar a nossa esperança, né? Servir de ânimo para a gente diante de tudo que a gente está vendo. O que a Bíblia fala a respeito disso? Em Mateus 24 fala o seguinte, ó: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que mais a gente tem a respeito dessa questão da volta de Jesus? Na Bíblia, há 1845 referências sobre a segunda vinda de Cristo, somente sobre a segunda vinda. Sobre a primeira vinda, existem mais de 322 profecias. Eu tenho todas elas listadas. Vou ver se eu consigo mandar para vocês. A respeito da primeira vinda. Sobre a segunda, 1845 referências sobre isso, né? No Velho Testamento,
A volta de Cristo, a volta literal de Jesus, é mencionada em 17 dos 39 livros, né? No Novo Testamento, a volta é mencionada em 23 dos 27 livros, né? 7 entre 10 capítulos do Novo Testamento falam da segunda vinda, né? Outra coisa interessante, ó. As duas cartas escritas para a igreja primitiva, de 1ª e 2ª Tessalonicenses, o assunto central delas é sobre a volta de Cristo. E Jesus fala sobre a sua segunda vinda 21 vezes nos evangelhos. Então, é um assunto importante, né? Para a gente saber, e é algo que a Bíblia trata isso com uma importância bem grande. Então, não tem como a gente não estudar. Quais são os textos importantes a respeito da volta literal de Jesus e da segunda vinda? Vou colocar todos aqui para você, para a gente passar por eles. Por si só, esses textos já explicam isso. E isso é muito legal, não precisa a gente especular muita coisa. Esses textos, por si só, já explicam a respeito da segunda vinda. Vamos passar por eles aqui. Tem muitos outros, mas esse aqui são uns textos que deixam a volta dele, tratam a volta dele de maneira indiscutível. O primeiro dos textos aqui importantes a respeito da segunda vinda é o texto de Hebreus 9, 27. Olha o que fala. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Judas 1, 14 e 15. Olha o que fala no livro de Judas. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus, tá? Não é o Iscariotes, não. O que mostra nesse texto de Judas 1, 14 e 15? O Enoque, lá do Velho Testamento, profetizando a respeito de Jesus. E aqui é uma das poucas referências ou única referência que a Bíblia dá a respeito de Enoque, além daquela referência lá lá de Gênesis, né, no Velho Testamento, que ele foi arrebatado. Olha o que fala de interessante a respeito do Enoque. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade, que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Muito interessante, né? Daniel 7, 13 e 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Os outros dois textos aqui importantíssimos sobre a volta literal de Jesus. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Vai ter um nome novo, né, para Jesus, que vai ser revelado nesse dia. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. O exército do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. O que é legal aqui? A volta literal de Jesus, que é descrita no Apocalipse 19, no capítulo 19, especificamente nesses versículos aqui, do 11 ao 14, mostra que ele vai voltar totalmente em glória e com um exército. Mas o detalhe interessante da gente observar, apesar de ser um exército, e ele está voltando com o exército, na verdade não vai ter guerra, porque ele vai acabar com tudo num pisar, né? Que é o que fala aqui. De uma hora para outra ele vai acabar com tudo que vai estar acontecendo. E aqui na verdade é uma roupa de gala, que ele está vindo junto com o seu exército, né? Justamente por isso, porque não vai ter essa guerra, vai ter esse domínio total dele, ele vai assumir o poder da terra daí para frente, né? Nessa volta literal. E todo olho vai ver. Isso que é muito legal. Olha o que fala em Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Né? Fala que ele vai dividir o Monte das Oliveiras, né? E vai ser algo ali. O que está mostrando aqui? Não está mostrando que vai ser algo alegórico.
né? Vai ser algo literal, com certeza algo literal, olhando pelo próprio texto. Outra questão importante da gente ver: quando será a volta dele, né? E qual a referência que mostra essa volta? Lá em Apocalipse, no próprio capítulo 19, nos versículos 19 ao 21. Percebe aqui que a gente está usando Bíblia, o tempo inteiro Bíblia, para interpretar a Bíblia. Isso que é bem interessante da gente observar a respeito disso. Olha o que fala: quando será a volta dele? Lá em Apocalipse 19, 19. Vou colocar aqui. Opa, é o 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aqueles que está montado no cavalo branco com seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, que aconteceu lá no Apocalipse 13, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. O que esse texto está mostrando a respeito da volta de Jesus? Mostra uma grande guerra de proporções inimagináveis. A gente não tem noção do tamanho que vai ser essa guerra, entre aspas. Mas o que fala aqui? Eles vão realmente se levantar contra Jesus e seu exército, mas eles vão ser mortos de maneira instantânea ali na situação, né? E o que mais mostra nesse texto aqui? O anticristo e o falso profeta são os que vão inaugurar o inferno propriamente dito, né? Porque para onde as pessoas vão hoje, ou é para o lugar de sofrimento, ou é para o lugar de paz, né? Que não é o céu definitivo. Na eternidade, sim, vai ser o céu definitivo, mas o que mostra aqui é que vai ter esse lago de fogo, que a Bíblia deixa claro que esse sim é o inferno. As pessoas hoje vão já para um lugar de sofrimento, a Bíblia mostra isso. Não tem nada a ver com purgatório não, viu? Não é nada disso. Mas a Bíblia deixa claro, Jesus fala diversas vezes a respeito disso nos evangelhos. Mas aqui, o texto de Apocalipse mostra que vai ter esse inferno definitivo. Assim como vai ter o céu definitivo, a Nova Jerusalém e a eternidade, também vai ter esse inferno definitivo para aqueles que blasfemaram e negaram o sacrifício de Jesus, né? E fala que vai ser uma carnificina tão grande que as aves vão se fartar com as carnes, né? Os corpos, a quantidade de corpos que vão ter ali, né? No contexto mostra essa grande guerra de proporções enormes, né? E essa guerra é conhecida como a Guerra do Armagedon, né? Por quê? Durante a grande tribulação, na segunda metade, vão estar acontecendo várias outras guerras que vai culminar nessa guerra final, né? Que vai ser do exército do anticristo contra o exército de Cristo. E aqui está mostrando quem é que vai ganhar, né? Então vai ser literalmente uma carnificina gigantesca, né? Mas o que a gente tem que avaliar aqui? Qual o propósito da segunda vinda de Cristo? Por que ele vai voltar, né? E isso é muito, muito importante. Qual o propósito dessa segunda vinda dele? Na primeira vinda, ele veio para oferecer o perdão dos pecados, né? Porque ele morreu na cruz e hoje a gente tem a oportunidade de ter um relacionamento com ele e sermos salvos pelo poder, pelo sangue de Jesus sobre nossas vidas. A Bíblia fala isso. Na segunda vinda, o propósito dela vai ser, ele vai vir como um juiz. Fala isso, né? Nos versículos de Apocalipse 19, do 18 e 19, que a gente acabou de ver, né? Fala isso, que ele vai vir para julgar. Ele vai vir para julgar os homens ímpios, ele vai vir para julgar a maldade e a corrupção que tem no mundo. Então, isso já é algo que vai trazer mais esperança para a gente, né? Porque a gente consegue perceber que toda essa corrupção que a gente está vendo no mundo hoje, não só no Brasil, mas em escala global, não vai ficar impune. Jesus vai vir e vai julgar toda essa corrupção, né? Hoje a gente vive numa época onde tudo que puder ser abalado vai ser abalado. Não tenha dúvida disso, que é o que a gente está vendo, né? As pessoas tentando desconstruir
até a figura do homem e da mulher, tentando desconstruir a figura do que é uma criança, do que é ser menino, do que é ser menina, do que é uma família. As pessoas estão... Qual o objetivo de tudo isso que a gente está vendo, dessas supostas mudanças e evoluções da sociedade? Na verdade, é tirar as pessoas da base cristã que o mundo tem hoje, né? E destruir mesmo, né, essa característica que o homem tem de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Por trás, né, acaba confirmando aquilo que fala lá em Efésios. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Por trás de tudo isso mostra sempre o cunho espiritual que todas essas coisas têm, né? Então, tudo que puder ser abalado hoje vai ser. Uma prova disso, dá uma olhada no que fala em Romanos 1. Observa como está o mundo hoje e dá uma lida panorâmica em Romanos capítulo 1. O que você vai perceber ali? Que o mundo está debaixo de julgamento. O mundo já está debaixo de julgamento. Por quê? Em Romanos 1 fala que Deus entregou os homens aos seus desejos, aos desejos do próprio coração. E isso resultou no quê? Em adoração a pássaros, quadrúpedes e répteis, ou seja, em idolatria. E outra característica gravíssima que fala ali. O resultado dos homens estarem entregues a si mesmos são os caras se inflamarem nas suas paixões uns pelos outros e começarem a ter relacionamentos antinaturais, né? Ali fala de homossexualismo masculino e feminino, fala de relacionamento com animais e fala de todo tipo de perversão que a gente está vendo hoje, né? O que a gente está vendo no mundo hoje, né? O homossexualismo sendo propagado de forma avassaladora, ideologia de gênero, pedofilia, zoofilia, tem casos e casos aí de zoofilia também, não só de pedofilia, que já é algo grave, né? É pior ainda, né? Não sei o que é pior, né? Mas é muita sujeira, muita coisa. E Romanos 1 explica isso, mostra que isso vai estar acontecendo. O livro do Apocalipse, ele ainda vai citar nos próximos capítulos, né? No capítulo 21 e 22, o evento do juízo final e o evento da descida da Nova Jerusalém e da eternidade. O que vão ser esses eventos? Pro evento do juízo final, vai acontecer mais uma ressurreição dos mortos, né? E a Bíblia deixa claro que o mar, as profundezas, a terra, vai entregar todos os mortos que neles estão. Para quê? Para serem julgados. Ali vão ser julgados todas as nações, né? De um lado vão estar as pessoas que foram salvas, que já vão estar salvas, e do outro lado vai estar todos diante de Deus, né? E é muito interessante, né? Porque nessa situação é muito interessante a gente pensar, né? Que um dia Jesus esteve diante de Pilatos, né? Nessa situação do juízo final, Pilatos vai estar diante de Jesus para ser julgado. Isso é muito profundo a gente pensar nisso. Então esses vão ser os principais eventos. Vai ter o milênio depois dessa volta literal de Jesus. Jesus vai governar por 1000 anos. Satanás vai ser solto depois de 1000 anos com o propósito de testar o coração daqueles que estão ali. Vai enganar mais um grupo de gente. Vai ter mais uma guerra no final, e depois disso aí sim vai ser o juízo final mesmo, que aí vão ser julgados todos os ímpios de vez, vai ser esse julgamento final de todo mundo, e aí sim as pessoas vão serem lançadas no inferno definitivo junto com Satanás e o falso profeta e o anticristo, né? Então esse é o panorama que o livro do Apocalipse dá a respeito desses eventos finais e a respeito da volta de Cristo. E é assim que ele termina. Então esses são os eventos principais, os personagens principais. Em cima disso, tendo isso em mente, você já vai ser capaz de estudar sozinho e juntar nessas 3 colunas que a gente viu, todas elas aqui, Mateus 24, Daniel 9, do 20 ao 27, e o restante do livro de Daniel, e o livro do Apocalipse, todo o apanhado que a Bíblia faz a respeito das profecias. Então espero que esse estudo tenha te ajudado aí na sua formação, nos seus estudos aí da Bíblia, e que Deus te use para passar essas informações à frente, porque Deus quer capacitar você que está ouvindo isso, está ouvindo todas essas informações, para passar isso à frente e passar isso para outras
outras pessoas que precisam ter essa mensagem. Por que a gente estuda tudo isso? Pelo que fala lá em Tessalonicenses, né? Que isso sirva de consolo, que isso sirva de motivo de ânimo uns para os outros e saber que a gente tem esperança que Jesus Cristo está voltando e que vai dar um jeito em tudo isso que está acontecendo. Então, até a próxima.